Oi, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny, o que você tem hoje pra nós? Hoje temos perguntinhas. Então vai. Gostamos, né? Ó, primeira pergunta. Desconfio que meus vizinhos causam maus tratos ao filho deles. Sempre escuto da minha casa o garoto chorando e o pai gritando com ele. Desconfio até mesmo de agressão física. Porém, eu não tenho certeza se devo denunciar ou se isso poderia complicar ainda mais a situação da criança. O que fazer? Infelizmente, o caminho, eu vou falar o caminho que a gente aprende, principalmente quando a gente precisa atuar com esses serviços paralelos como conselho, a polícia, né, no caso da mulher que sofre agressão, a delegacia de mulher, versus o que realmente é um advogado, né, o que realmente acontece na sociedade. E essa palavra desconfio não serve quando você vai fazer uma denúncia, né, porque desconfio, né? Aí é lembrar, né? As nossas normas, as burocracias do estado, do país que a gente vive, vai querer provas. Quando a gente fala de justiça, a gente precisa de provas, né? É claro que você pode chamar a polícia vai vir, vai bater lá, vai perguntar se está tudo bem, mas o que a gente vê na prática, infelizmente, dificilmente vai ter um adulto que vai falar, ó, realmente essa criança aqui, ó, tá sofrendo. Não vai falar, né? Às vezes a gente vê muito isso em lugares de apartamentos, né? Então os vizinhos todos sabem, às vezes os vizinhos estão com dificuldade no dia a dia deles por conta dos barulhos, dos problemas, das brigas, até chama a polícia até vem, mas a pessoa envolvida precisa bancar essa denúncia e nem sempre isso acontece. Por isso que as agressões, os abusos, os assédios acontecem tudo dentro de casa e fica tudo por ali mesmo, né? Existe muito medo, a justiça é muito morosa, o agressor jura por Deus que vai melhorar, chora, pede pelo amor de Deus, implora. Então, assim, o caminho correto é de fato fazer uma denúncia, buscar uma ajuda. Agora, o quanto isso vai para frente, infelizmente, é extremamente burocrático. Então, assim, isso também não pode ser motivo para você não denunciar. Né, eu soube de uma história em um prédio que o síndico foi acionado, que a polícia veio, né, e não era criança, era uma esposa, e quando chegou na delegacia, a esposa quis retirar a queixa e voltar para casa com o agressor, né? Aconteceu de novo, o pessoal do prédio chamou a polícia de novo, e veja, o pessoal do prédio nem chamava mais porque para defendê-la, chamava porque eles não conseguiam viver naquele prédio, né, o pessoal ali próximo ao andar. Mas aí o que a polícia dizia, olha, ela precisa ser firme. Então, muitas vezes, a pessoa agredida precisa de ajuda para se fortalecer, para conseguir ir em frente com as denúncias. E isso aqui é muito difícil de acontecer, né? Então, eu tentei trazer aí qual é o caminho correto e o que acontece no nosso país, na nossa cidade até, infelizmente. Mas eu acho sim que você deve fazer a tua parte. Denuncie, procure ajudar. Se alguém pedir ajuda, busque ajuda. Se isso vai em frente ou não, aí infelizmente é uma coisa que sai um pouco das nossas mãos. É muito difícil, João, é muito burocrático você tirar uma criança, por mais que ela esteja sofrendo, do seio familiar aqui no nosso país. Muito burocrático. Isso é lindo no papel, né? Mas não é assim que acontece, infelizmente. É difícil você conseguir que esses pais que normalmente vão falar que estão corrigindo, né, que estão educando, então é um pouco complicado. Também procurem saber, gente, sobre leis, assim, essas partes, não é tanto com o psicólogo, não. O psicólogo observa o comportamento, eu vou tratar, por exemplo, quando a criança chegar aqui cheia de problema já, ou o agressor, né, perdeu o filho, ou a mulher que sofreu. Então, a parte jurídica, eu não sei se aqui no canal é o melhor lugar. Mas eu tentei aí dentro do básico que a gente tem que ter noção para ser psicólogo, tá bom? Mas procurem aí saber melhor. Se tiver alguém que sabe, coloca aí nos comentários. Vai, João. Você gosta de gato, né? Meu bicho predileto. A próxima pergunta. Tem um cachorro latino ali, eu gosto também, mas eu gosto mais de gato. Ó, sou zoado em casa por cuidar demais do meu gatinho.
Minha mãe não gosta de animais. Qualquer cuidado com meu gato, ela acha que estou exagerando. Como fazer para manter uma boa convivência? Mas a mãe deixa que o gato esteja lá, né? Ela não gosta, mas o gato tá lá. Eu acho que é muito parecido com uma situação que eu vivia lá em casa. Que eu com os meus irmãos, a gente amava os gatos de paixão. Nossa, eu também amo. Até hoje eu tenho alguns. Mas a minha mãe vivia reclamando. Tá. Mas deixava ele morar lá. Então, né, aquele negócio. E se vocês eram crianças, quem arrumava os gatos? Então, a gente aprendeu com a minha mãe que a gente tinha, se a gente queria ter, a gente tinha que cuidar. Ah, entendi. Então ainda deve ser essa regra aí, né? Tá. Olha, quando você... Depende aí do tamanho, né? Se você tá cuidando, se você tá fazendo combinado, como no exemplo aí do João, ela talvez vá continuar reclamando por uma questão de reclamo por reclamar, né? Mas você pode ter esse argumento: mãe, mas eu cuido. Mãe, deixa o bicho, eu tô cuidando, eu tô limpando as coisinhas dele, eu tô, né? Tentar uma conversa onde ameniza as reclamações. Certeza que vai cessar? Não, porque eu não sei quais são os motivadores da reclamação dessa mãe. Então eu não consigo ajudar, né? Mas você pode dizer para ela o quanto que o gato é importante para você, o quanto você gosta. E talvez, se ela deixa o gato ficar porque você gosta, me parece que ela se importa com o que você sente. Então tenta uma conversa com a mãe. Certo? Eu acho que é importante conversar e talvez, assim, a gente não vai mudar a cabeça da mãe, né? Não. Mas se ela... E o adulto, ele abusa um pouco do poder, né? Com aquelas falas de a casa é minha, minhas regras, né? Isso é abuso de poder. A casa também é da criança. Também é. Isso é verdade. Sim. Se ela acha que qualquer cuidado com um gato é um exagero do rapaz, talvez a gente deva se perguntar, né? O que ela considera um cuidado que não é um exagero? Só comida e água? Pode ser, mas assim, talvez, eu não sei a idade de quem perguntou isso aí. Não sei se essa colocação que você fez está ao alcance do entendimento da pessoa que perguntou, né? A gente sabe que não é só comida e água. E a gente sabe que o dono do gato tem carinho pelo gato, né? Tem um cuidado além do básico, porque o que você está colocando não é só o básico, né? O bicho não precisa só do básico. Mas provavelmente ela pensa: já mora aqui, já dá comida, deixa esse bicho aí, né? Isso também tem a ver com criação, como ela foi criada. Talvez ela acha que o bicho recebe mais atenção do que ela ou as pessoas da... Então veja, é muito complexo para a gente chegar aqui e falar: faça tal coisa. Não dá, mas conversa. O diálogo é a melhor saída. Sim, tenta pelo menos. Vamos lá. Meu filho pequeno, essa próxima aqui, eu acho que ela vai um pouco de encontro com o nosso vídeo anterior. Ah, é? O da sexualidade? Isso, Meu filho pequeno, de 8 anos, me perguntou ontem o que é uma prostituta. Não sei onde ele ouviu isso e fiquei chocada. Não soube o que responder. O que eu faço? Então não respondeu nada? Não? Precisa... Lembra que eu falei no vídeo de sexualidade que falar sobre sexo e sobre a intimidade é mais difícil para o adulto do que para a criança? A criança só está curiosa, né? Eu ouvi uma coisa que eu nunca ouvi. Eu quero saber o que é. Igual quando eles são pequenininhos, que eles veem uma porta, eles abrem, eles querem mexer em tudo. A criança, ela está aprendendo sobre o mundo. Então, a orientação para esta mãe é: você precisa compreender quais são as suas dificuldades em falar sobre esses assuntos, sobre a sua intimidade, sobre temas que você pode achar que são temas que não pode ser tocado, né? Então você tem que parar e fazer uma análise sobre você, sobre as suas crenças. Isso não é a criança, o problema não é a criança. Achei bem colocado. Se existe livre-arbítrio, por que as religiões pregam que devemos fazer o que Deus quer? Nossa, isso é muito complexo, João, porque assim, como assim o que Deus quer, né? Se é um paciente que fala isso pra mim, eu falo: de onde você tirou que Deus quer isso? Isso é uma coisa... O problema é que o pessoal da igreja... Não, porque tá na Bíblia, né? Tá escrito na Bíblia. E a gente perde um pouco do pensamento crítico,
né? Não tem nenhum problema em você acreditar naquela religião, em Deus e no livre-arbítrio ou nas coisas que Deus quer. Mas tem um problema em você apagar o seu pensamento crítico, a sua razão e ficar cego, sabe? Alguém falou, eu faço. Alguém falou, eu faço. E eu não penso, eu não faço uma construção minha, porque eu tenho condição de fazer, né? Essa estrutura cerebral e neurológica, todo ser humano tem. Todo adulto tem capacidade de sentar e falar, tá, peraí, será que é isso mesmo? Né? Será que... Tá, mas não foi o próprio Deus que está dando todas essas regras aqui que a minha religião diz que ele está dando, que também cita em algum momento o livre-arbítrio? Que contradição que é essa? Né? Mas a gente tem o hábito de, não, mas está lá, então tá confuso, mas eu não preciso entender, eu só preciso seguir. Né? Ou então tem aquelas igrejas também que ceifam, né, a pessoa. Para de ser rebelde, aceita e pronto. Isso é tirar o teu poder de ser pensante no mundo que você é. Então, acho que você precisa questionar as suas crenças. Se no final para você é isso e acabou, tudo bem, mas se responsabilize pela sua escolha. Você precisa questionar suas crenças, né? E se você entender que faz sentido para você acreditar que você não tem livre-arbítrio, embora ele também seja citado aí nas escrituras sagradas, eu não sei qual é a tua religião. Não, eu não tenho. Eu vou seguir aqui o que diz Deus e acabou, né? Se responsabilize por essa escolha. Né? Não faz sentido nós termos essa evolução neurológica que ninguém, além do homem, neste planeta pelo menos, que é o que a gente sabe até agora, tem, para eu não usar, né? Não faz sentido nenhum. E qual que é o ponto também, né, da gente ter uma religião, acreditar nela, alimentar a nossa fé, buscar força, tudo isso é verdade, a religião tem o seu valor. Agora, me parece mais que as regras criadas por nós homens, em nome de Deus, são regras que existem para te controlar, né? E te controlar sem você questionar esse controle, você não está usando essa máquina maravilhosa aí que somos todos nós. Sei, se você aí não cabe a mim duvidar ou colocar em questão as crenças de ninguém. Agora é meu papel enquanto pessoa que observa o quanto vocês sofrem muitas vezes por conta dessas religiões que vocês escolhem, pelo menos questionar os porquês de vocês estarem fazendo isso, mas uns porquês seu e não do pastor, do padre, do papelzinho lá, não. Né? Então, acho que é por aí. Esse tema é muito polêmico, as pessoas têm uma dificuldade enorme de compreender. Muita gente sofre muito por conta de igreja, de religião. Muita gente adoece, tem depressão, tenta se matar, né? Tem gente que desenvolve transtorno obsessivo compulsivo. Mas, ao mesmo tempo, a religiosidade também consegue, quando bem utilizada, ser uma ótima ferramenta. Então, no geral, João, essa é uma pergunta que é complexo falar aqui, as pessoas não costumam compreender. E também é muito fácil colocar tudo na conta de Deus, da igreja, da religião e me abster das minhas responsabilidades, né? Pensar com o meu cérebro e usar o meu livre-arbítrio vai me dar uma responsabilidade, uma liberdade, porque liberdade é responsabilidade também. Liberdade não é bagunça, né? Mas a gente gosta de achar que é. Porque aí fica mais fácil, né? Eu não faço porque a igreja disse. Ou eu errei porque o fulano me tentou, né? O demônio, coitado do demônio, né? Tadinho do Lúcifer. É muito mais fácil. E assim vocês vão vivendo uma vida aí, muitas vezes sofrida e mais ou menos, mas muito mais fácil do que pegar e pensar aqui o que eu quero. Quais são as minhas escolhas? E me responsabilizar por isso para que eu possa viver bem. Certo? É a última? Certo, foi a última. Então, tchau. Obrigada pelas perguntas, gente. Tchau, João. Até semana que vem. Tchau, Kelly.